Bem-vindos ao Mais Pode Mais. Vamos começar aqui mais um episódio do Pode Mais Café. Pode Mais Amizades. Estou com a maravilhosa Débora, a minha amiga, companheira de jornada. E aqui nós vamos trazer um assunto incrível hoje, Débora. Vamos falar do quê? De prosperidade! Prosperidade! Adoro! E o que significa prosperidade? Vai além do dinheiro. Será que prosperidade é só dinheiro para você? Mas vem aqui comigo, antes da gente começar esse assunto rico. Aqui eu estou com a Débora. A Débora Fernandes, ela é terapeuta, instrutora de Theta Healing, ela é consteladora familiar, ela é pedagoga e incrível. Débora, você tem um currículo tão bonito que Obrigada. O que faltou você pode complementar, fica à vontade. Não, foi a essência. A gente é muito mais, né? Sim. Mas senão nós vamos ficar aqui, ó. Tá bom. Excelente, a essência, né? Tá bom. E essa aqui é a Jaque, terapeuta transpessoal, também terapeuta integrativa, facilitadora de constelação familiar, né? É especialista em carreiras, em negócios e tantos mais, né? Aromaterapeuta. A gente esqueceu disso. É verdade. Né? E tanto mais, porque nós somos muito mais, Essa né? potência. E isso, para mim, é a prosperidade. É entender que nós somos muito, muito mais. Muito, muito mais. Então, assim, né? Para mim, na minha visão, nós somos seres prósperos. Principalmente quando estamos em conexão com a fonte criadora. E junto dessa fonte criadora, nós nos colocamos como os co-criadores. Eu não sou um ser que está ali esperando um milagre acontecer na minha vida. Eu faço a minha parte, eu faço junto com Deus. Né? Então, nesse processo de cocriação, eu vou manifestando. Porque toda terapia faz o quê? Vai olhar para o passado, para as suas dores. Se a gente pode olhar para o passado e ressignificar essas dores, nós podemos também, lá para frente, pensar no que nós desejamos construir, ter. E perceber o que nos impede internamente. Ressignificar e ali, ó, assumir a minha essência próspera. Exatamente. Vou pegar o seu gancho. É olhar o que me impede, não é o que o meu contexto impede. Porque Isso. por muitas vezes acreditamos que é o nosso contexto que impede a gente de chegar aonde a gente deseja. É verdade. A gente põe a culpa em todo mundo, né? Aquilo tudo se torna grande, mas na verdade, quando você percebe, opa, se o que me impede está em mim, eu posso cuidar. Posso olhar, posso ressignificar, me transformar e, opa, assumir o comando. Perfeito. Para fazer diferente. O poder está de volta. E quando eu tenho esse poder, eu entendo que eu sou próspera. Eu posso ter, mas posso perder, porque a vida tem esses momentos de contração. E, neste processo, eu ainda sigo confiando em mim. Nessa confiança, Jaque, eu queria aproveitar para começar e te entregar o livro. Ai, que linda. A Coragem para Crescer. Quando eu comprei esse livro, o engraçado é que ele me chamou a atenção e eu lembrei de você imediatamente. Não é um acaso. Não é um acaso que eu estou lhe trazendo aqui com muito amor, com muito carinho, minha amiga, que você leia, se aprofunde, deguste, que ele seja tão bom para você quanto foi para mim. E eu recebo com muito amor, carinho, e estamos crescendo sempre, enfrentando essa coragem, porque tem que ser corajoso para sair da zona de conforto. Muito. Eu falo que nesses últimos anos o que eu mais busquei foi sair, né? A vida me tirou de uma zona de conforto e não é fácil. Então, eu também, né, dentro das suas caixinhas, você trabalha com crianças. Eu quero trazer esse olhar, olhando para a alma das crianças. Que lindo. Tenho certeza que vai enriquecer ainda mais o seu trabalho, com quem você está, e vai trazer muito mais luz Ai, adoro. para você e para o seu servir. Muito obrigada. Ai, que lindo! Nossa, realmente eu não li esse livro ainda e eu estava em busca dele. Gratidão, vou ler com muito carinho. Obrigada. Muito bem. Jaque, vamos falar um pouquinho sobre essa questão da prosperidade. O que impede uma pessoa de ter prosperidade na vida?
Quando a pessoa ela está paralisada, não está no lugar. Quando a pessoa ela não olha para a vida, a prosperidade, vou voltar um pouco antes. Perfeito. A prosperidade, para mim, ela é a abundância, é o servir, é o quanto eu contribuo para o mundo com as minhas qualidades e virtudes. Para mim, porque o dinheiro, ele faz parte, mas ele é uma consequência. Eu falo que ele faz parte do ciclo final. Então, quando eu trabalho, a partir do momento que eu trabalho, eu sou adulto, eu vou trabalhar. Eu vou professar algo, né? Então, é uma profecia, profissão, profecia. Eu vou professar algo para o mundo. Se eu trabalho só para pagar contas, eu estou professando, mas eu estou já trabalhando a escassez em mim. Então, quando eu trabalho por amor, não um amor de idolatrar o trabalho, mas quando eu vejo o que o meu servir faz para o outro. Eu trago qualidade para mim, para o outro. Nesse servir, eu tenho abundância, prosperidade e o dinheiro chega. Que lindo. Aí, o movimento contrário de contração. Quando a prosperidade para, né? Quando eu não estou conectada com o meu propósito de vida. Quando eu nem sei o que eu estou fazendo. Quando eu faço porque eu tenho que fazer simplesmente, mas eu não vejo um objetivo, um foco. Quando eu estou estagnada, né? E, por muitas vezes, vamos trabalhar a nossa ancestralidade. Será que eu tenho permissão interna dentro do meu contexto familiar para ir além? Nossa, que delícia de pergunta, né? Faz a gente refletir. Faz. Será que eu não estou olhando para os meus pais que talvez não tiveram oportunidades na vida ou dentro do contexto deles não foi possível, e para mim estar no lugar pertencendo a esse ciclo familiar, eu não me saboto, me bloqueio para não ir para a prosperidade, porque se eu for próspero, será que eu vou continuar pertencendo a essa família? Que coisa linda. É uma grande reflexão que já nos afligiu e nos aflige toda vez que nós vamos. A prosperidade não é algo pronto. Cheguei aqui e acabou. São níveis e níveis e níveis, como uma escada. Para o próximo passo, você vai enfrentar esse pertencimento, esses conflitos internos, até que você se aproprie deles e vá se trabalhando, e aí vai para o próximo estágio. Chegou no próximo estágio, ficou gostosinho aqui, que delícia, tal, mas a vida ela é mais. Prosperidade é crescimento. É crescimento, exatamente. Você falou da estagnação, né? Prosperidade é crescimento. E o dinheiro, ele é uma energia. Muito bom, Débora. Assim, conte-me mais sobre a energia do dinheiro. O dinheiro, ele é uma energia, né? Assim como essa caneca é uma energia, né? Eu sou uma energia, essa caneta é uma energia. O dinheiro, assim, é também. E ele é uma energia tão poderosa que foi tão estigmatizada por crenças, né? E não foi por mal. Só que entenda, nossos antepassados passaram por muitos maus bocados para que nós tivéssemos hoje internet, tivéssemos a vida que nós temos hoje, as oportunidades. Imagine que nós vivemos, a gente vem de um sistema familiar que muitas vezes os nossos pais só tiveram um bombonzinho bis lá para dar para a gente. E a caixa da Copenhagen está passando aqui. Mas eu não sei nem enxergar. Eu não sei me permitir. Né? E ela passa aqui assim, ó. Eu nem sei pegá-la. Como usá-la? Assim é a energia do dinheiro. Eu preciso trabalhar as minhas crenças, meus bloqueios emocionais, abrir a minha mente, a minha mentalidade para ter disponibilidade energética, para enxergar a energia do dinheiro, para respeitá-la, para deixá-la fluir na minha vida e me sentir merecedor. Digno. E receber, ir em direção a, né, trocar a criança, se tornar adulto. Aqui, vamos supor que é o dinheiro. Sim. E eu poder andar em direção a esse dinheiro. Isso. E eu poder olhar para esse dinheiro. E não é só ter o dinheiro, porque muitas pessoas
conseguem e têm o dinheiro. Eu não vou dizer que ganham, né? Porque a gente às vezes traz assim, eu ganho dinheiro. Não, quem ganha dinheiro é criança. Vou trazer um recorte, porque criança ganha mesada. O adulto, ele recebe o dinheiro por uma troca da prestação de serviço dele. Então, quando o adulto tem essa troca do equilíbrio entre dar e receber, ele presta o serviço e ele recebe ou vende o produto, ele vai receber o dinheiro. Mas o dinheiro só fica com quem é responsável e adulto, com quem tem propósito com aquele dinheiro. E uma coisa muito importante é a questão assim, né? Eu trabalho, eu estou oferecendo algo, né, para uma pessoa, porém, eu tenho que reconhecer que essa pessoa, ela tem dignidade, ela pode me pagar. Esse é o receber. Quando você trabalha e você fica julgando o seu patrão, seu cliente, né, colocando, é uma atitude, uma postura. Você também tira a dignidade desse cliente, porque é honroso pagar, é do seu merecimento pagar. Você está servindo, então logo eu mereço receber por isso. Então, nesse caminhar, quando eu honro o que eu estou servindo, o que eu estou contribuindo, eu tenho plena consciência do que eu estou fazendo, eu tenho orgulho. Orgulho. Do que eu estou fazendo. Não é orgulho mal, é orgulho, honra. Muito bom, maravilhoso o que eu estou fazendo. Ai, que delícia! É isso. Logo, eu mereço receber. Um ponto muito interessante que você trouxe, eu trabalhando até com muitas mulheres empreendedoras, algumas falam assim, mas eu tenho vergonha de vender. É um movimento que contraciona o dinheiro. Ela vende, sim, ela recebe, mas o dinheiro ele entra e ele sai, porque ela tem vergonha de mostrar para o mundo que ela faz um propósito, né? E aí entra muito nas crenças e nos bloqueios emocionais, que ela entendeu que vender é ruim, talvez ela entendeu que ter dinheiro é sujo. Às vezes ela entendeu que ela está vendendo, ela está passando a perna em alguém. Exatamente. Ela está tirando proveito do outro. Isso. E isso impede ela de ter mais, de viver em prosperidade e harmonia. E para você que não sabe como é que é uma crença, eu vou te explicar. A crença é um significado natural que nós damos a tudo que nos acontece, né? O outro dia eu me peguei com uma crença, gente. É incrível, né? Eu trabalho em escola, eu fui auxiliar a coordenadora, porque chegaram alguns livros didáticos, né? E precisava de ajuda para subir para o próximo andar. Como eu estava tranquila, ela é muito uma querida amiga minha, fui auxiliá-la. No que eu fui subindo escadas com livros e livros e livros, eu fui cansando. Conforme chegou num momento que eu cansei, que eu comecei a ter uma energia surreal. Ânimo, motivação, e eu, cheia de energia. Aí que eu me dei conta que eu tinha uma crença de que eu preciso desse desgaste para estar na minha potência máxima. Quando eu me dei conta disso, eu já... Meu Deus, o que eu preciso aprender com isso? E fui trabalhando em mim através do Theta Healing, né? Qual é a virtude que eu precisava aprender? Por que isso estava indo na minha vida como algo bom? Qual que era o seu ganho emocional? De que forma isso estava me motivando? E aí eu consegui fazer os downloads, né, para ter leveza, que eu posso ter a animação, motivação, estar motivada sem precisar de uma situação estressante, desafiante, sem precisar do sacrifício. E ali eu consegui mudar a minha mentalidade. Então, assim funcionam as nossas crenças. Nós damos significados. Se meu pai me deu bis e eu estou achando que ele só tem esse bis, coitado do meu pai. Né? Olha a situação que nós estamos passando aqui, não tem jeito. O dinheiro realmente é a raiz de todo mal. Porque meu pai é um homem bom e não tem dinheiro. Então, logo, quem tem dinheiro é ruim. Criei uma crença, eu nem lembro adulta. Só que ela está impedindo o meu crescimento, a minha prosperidade, sem que eu, de forma consciente, perceba isso. Sim, e toda vez que eu tenho, eu dou um jeito de não ter. Né? É isso mesmo. E eu vou trazer um exemplo, o meu também. Aprendi, né, a cocriar, fiz o meu mapa lá e eu queria um carro X. E o carro veio da melhor forma, nossa, foi incrível, sim. Só que
eu sentia que ele era tão para mim, sabe? Como que eu poderia ter... Eu não acreditava que eu estava realizando aquele sonho naquele momento. E o que aconteceu? Eu bati o carro. Jesus. E aí eu entendi, não aconteceu nada de grave, graças a Deus. Mas eu entendi naquele momento que é porque eu não, inconscientemente, é como se eu não acreditasse que eu poderia ter aquele carro. E quando eu me apropriei, que sim, eu era merecedora, que sim, eu podia, que sim, eu trabalhei, que sim, todos os sims, mas foi um sim interno, uma permissão interna, e que eu não era melhor do que ninguém, eu pude receber, ter e ser. Entrei na congruência. Perfeito, que lindo, hein? É isso, né? Os desafios estão aí para todos nós. E à medida que você os percebe, porque você está na caminhada, né? Você está no movimento de servir, você tem a oportunidade de trabalhar. Então, a crença que limita, ela pode ser ressignificada para ela se tornar fortalecedora. E aí sim você entra na energia do dinheiro, na energia do crescimento, da prosperidade. Sim. Um outro bloqueio interessante, que eu queria que você falasse um pouquinho sobre os bloqueios emocionais. O que você me diz disso, Jaque? Os bloqueios emocionais são as famosas dores que carregamos, né? As dores do passado, talvez aquelas que a gente nem lembre, mas a gente impede de olhar o presente e o futuro. Mas como assim? São os traumas, até aquele trauma que você mesmo trouxe. Nossa, meu pai era uma pessoa tão boa, tão trabalhador, né? Sim. E não tinha dinheiro. Então, será que eu vou trabalhar e não vou ter dinheiro? Então, eu prefiro nem trabalhar. Olha que coisa para não ter, né? Ou eu trabalho para pagar contas. Sim, para seguir o papai. Para honrar, né, esse pai, para honrar essa família. Porque se eu tiver, como que vai ser a sensação de eu ter? Eu dou conta do meu emocional? Se eu tiver dinheiro, como que eu vou olhar a minha estrutura familiar, o meu círculo de amizades, se eu tiver mais? Qual vai ser o não? Porque uma coisa é você estar ali, naquele lugar, e quando você tem mais, como você lida? Como você lida com o outro falando, mas você agora tem dinheiro, agora você é diferente, você pode mais. Como que o seu emocional, você recebe isso como uma coisa ruim? Ou você banca, sim, realmente eu tenho, você também pode ter e você é uma referência. Mas por muitas vezes as pessoas se bloqueiam porque elas querem pertencer, que é a maior necessidade do ser humano. Então, para ela pertencer, ela fica numa codependência, num vício emocional. E esse vício emocional sabota ela de progredir. Sim. De evoluir. Sim, porque essa evolução é um lugar que nós ficamos sozinhos. Olha só. Não quer dizer que você não vai ter ninguém, mas espiritualmente, emocionalmente, você vai estar onde ninguém do seu sistema foi. Então, espiritualmente, você está lá sozinho. E isso dá medo, porque eu tenho medo de perder minhas raízes, de não pertencer. E pertencer é a nossa maior necessidade profunda, né? Então, isso é muito sério. Quem eu vou ser? Né? Então, por isso é que eu tenho que trabalhar minhas crenças, mentalidade, meu emocional, para dar conta de estar lá sozinho e ser inspiração. Inspiração, não melhor, inspiração. Inspiração. Eu posso inspirar quem quer andar comigo. E a escolha de quem não quer é ficar reclamando. E respeitar. Sem ficar falando, tá vendo? A fulana não vai para frente. Também podia ter feito assim, faz assim. Porque cada um tem o seu modo de enxergar e momento certo, né? A evolução é igual você trouxe, ela é unitária. Sim. Cada um vai ter o seu processo. E crescer é natural. Sim. Eu falo que essas dores do passado, né? É como se nós fôssemos essa garrafinha de água aqui, né? Então, em vez de olhar para a vida, para o meu crescimento, eu estou olhando para o passado, para as minhas dores, para os meus traumas. E uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes é assim, a pessoa errou com você.
Se ela te vir aqui agora, te pedir joelhos de perdão, pedir perdão de joelhos para você, mesmo assim, não vai apagar o que aconteceu. Aquilo lá existe na sua vida. E o melhor que você pode fazer é olhar para essa dor e perdoar. Perdoar quer dizer o quê? Muitas vezes. Para onde eu estou botando essa água? Estou jogando minha água aqui, ó, minha fonte viva de água. Meu crescimento, minha prosperidade, eu estou jogando. E eu estou com sede. E eu posso parar de jogar fora. Eu posso pegar essa água aqui, beber essa água. Matar minha sede. Botar nas minhas plantas. E eu posso, através disso, ter vida. E levar essa vida adiante. Porque quando eu estou presa em querer ter razão, a minha vida para, minha prosperidade para. Quando eu estou presa no meu ego, né? Nos meus conflitos internos, nas minhas dores. Eu vou trazer uma analogia que talvez fique claro o quanto a gente pode se permitir prosperar e trazer esse movimento. Então, vamos supor que eu moro numa casa, que eu tenho um quintal maravilhoso e eu faço uma plantação de alface. Para mim, para o meu consumo da minha família, eu quero ter uma horta. Só que o alface, ele não dá um, ele dá vários. E aí eu posso pensar, é só para mim, só para minha família? Aí eu tenho o meu consumo, mas eu não estou dando conta desse consumo. Então eu vou ir lá no meu vizinho e falar, olha, eu tenho alface, eu vi que você tem cenoura, vamos trocar? Aí eu faço uma troca, eu me permito já sair do meu lugar. Eu me permito transbordar para o outro, fazer diferente. Mas mesmo assim não dou conta. É muito alface. E aí eu tenho uma ideia. Nossa, eu vou vender esse alface. Eu vou lá no centro da cidade e vou vender. Eu vou trocar com o meu vizinho. Eu vou vender na cidade. Vou ganhar mais. Mas tá vindo mais. O meu quintal floresceu o alface. Então, eu também vou olhar ao meu redor qual que é a casa assistencial que eu posso dar um alface. Que lindo. Que lindo. Então, em quantas vezes eu fui além com esse alface? Em quantas vezes nós vamos nesse além da vida? Ou a gente fica olhando só para dentro. Ah, eu preciso ter isso para mim. Ah, eu não posso dividir. Ou se eu dividir, eu vou dividir só um pouco. Eu vou só um pouco. É esse movimento, essa linha tênue que faz essa prosperidade, que faz esse movimento e fluxo de vida crescer. Tem um livro maravilhoso que é A Atração da Riqueza, do Joseph Murphy. Atraindo a Riqueza. Que ele dá esse exemplo também, né? Que uma mulher, na época da guerra, ela saiu de mercado em mercado, visando já que ia ter escassez de produtos, e foi comprando todos os tipos de café que tinha. Onde tinha café, ela fez um estoque enorme. Quando ela fez esse estoque na casa dela, à noite, ela foi à missa. Qual não foi a surpresa que a casa dela foi invadida? Roubaram não só o café, como as joias, pratas, tudo que ela tinha. E aí ela ficou, poxa, eu sou uma pessoa tão boa, eu estava na igreja. Por que eu atraí isso para a minha vida? E isso é a contra-prosperidade, que é o que você está falando. Eu tenho, mas eu estou pensando no bem de todos também. É direito ela ter o café dela? Direito, mas eu estou agindo pelo medo. Eu não estou agindo no crescimento. Exato. Nossa, perfeito esse exemplo. É perfeito porque elucida muito bem quando eu estou no meu ego. Sim, eu mereço ter mais. Mas esse merecimento, ele não é um merecimento do tipo, olha, eu mereço porque eu estou fazendo, eu estou feliz com o que eu estou fazendo e eu mereço, é digno. É o mereço da criança ferida, que tá, eu mereço, eu não fiz nada, mas eu quero, né? E isso aí é totalmente contra a prosperidade, é a própria escassez. É a própria escassez. É um movimento da torneira, né? Jorrando. Sim, a água tá indo para fora. Ela recebe, ela entra, mas do mesmo jeito que entra, sai. Porque é o que ela vibra. Sim. É a vibração dessa pessoa. Sim. Ela ainda não entendeu, né? E aqui não é um julgamento, né? É uma clareza de ponto de vista que ela ainda não entendeu o quanto distribuir,
né? Não é o outro se aproveitar, não é você deixar a outra pessoa se aproveitar de você, Sim. que são situações diferentes, a gente entra no equilíbrio. Sim, completamente diferente. Mas também partilhar, o quanto eu posso partilhar, o quanto eu tenho de conhecimento, o quanto no meu trabalho eu posso servir, o quanto em tantos ambientes, né, eu posso me permitir para que possa caber mais para mim. Que porque lindo. senão eu não recebo mais, não cabe, meu pote está cheio. E quer saber uma coisa que trava a prosperidade? É o julgamento de quem tem dinheiro. Ei, muito bom. Porque o que acontece? A pessoa ganhou dinheiro, né? Estudou comigo, ganhou dinheiro, e eu fico, tá vendo? Também deve ter trapaceado, né? Porque ela tá numa metida nojenta, tá se achando melhor que todo mundo. E o que está acontecendo? Que aquilo que eu estou projetando para o outro, né? Isso vai se fortalecer no meu campo energético. E eu vou atrair exatamente isso. Você pode trabalhar, fazer tudo o que você quiser. Agora saiba, aquilo que você pensa sobre o outro, que você está falando do outro, você vai receber para a tua vida. Então, quer prosperar? Primeiro passo, abençoa a vida. Abençoa o trabalho dele. Ele fez por onde? Deve ter seus méritos. Não gosto muito dessa pessoa. Um exemplo disso é a Anitta. Muito bom. Porque, assim, eu não gosto 100% das músicas dela, mas eu valorizo. Gente, essa mulher é danada da vida. Se ela chegou aonde ela está, ela fez por onde? Sim, e eu não gostava da Madonna, que era da minha geração. E a Madonna não era tão danadinha que nem a Anitta. Por que eu não vou valorizar a menina que é brasileira, que está fazendo o trabalho dela do jeito dela, empregando um monte de gente? Por que não? Então, assim, abençoe as pessoas e separe a pessoa física da jurídica, né? A empresa Anitta é uma coisa maravilhosa. Você pode não gostar dela ali de uma outra coisa, mas ninguém gosta de todo mundo 100%. E essa é a beleza da vida. Né? Então, assim, vamos falar um pouquinho, queria que você falasse um pouquinho mais sobre os ganhos secundários. Muito boa. Muitas vezes eu trabalho muito, mas eu não ganho dinheiro. Eu recebo essa queixa frequentemente. E na conversa, né, com a pessoa, eu percebo que ela já está tendo um ganho ali. Nossa, mas que ganho? Um ganho secundário. Ela está na criança, ela quer um reconhecimento. É uma pessoa que ela quer um reconhecimento. Então, se ela tiver um elogio do chefe dela, aquilo vale mais do que talvez o dinheiro, porque é a criança que não teve o elogio da mãe, que buscou a vida inteira ser o melhor aluno, o melhor... E aí, quando ela vai para a empresa, ela espelha isso no gestor. E aí ela tem um elogio. Nossa, parabéns, seu trabalho está muito bom. Mas ela não tem o reconhecimento financeiro. Porque aquilo, inconscientemente, já alimenta a alma dela. Nossa, que forte. Bonito. Ela não consegue se movimentar para frente. Ou até mesmo os profissionais liberais, né? Quantas pessoas... E eu vou falar, às vezes, até a gente que é terapeuta, a gente tem que tomar um cuidado, e eu falo muito. Por mim, porque a gente, às vezes, quer trabalhar até quem está ao nosso redor, né? E se a gente não se percebe essa linha tênue, esse equilíbrio, eu estou tendo um ganho porque eu estou me trabalhando. Não, eu estou ali para o outro. Sim. Você está a serviço do outro. Eu estou a serviço do outro. Então, é muito importante você pensar aonde você está e o que você faz para o outro. Você valorizar o seu trabalho e cuidado com os ganhos emocionais que você busca do outro, que você busca de quem está ao seu redor, porque esses ganhos te sabotam. Sim. E muito. E faz você se sabotar, né? Procrastina e vira um ciclo vicioso. Esse ciclo vicioso acaba sendo normal. Sim. Você me trouxe uma reflexão bem profunda aqui, que isso acontece muito na educação, né? Eu trabalho em escola pública, então nós acabamos lidando com pessoas, com crianças ali que têm seus desafios. E o quanto, muitas vezes, a gente não honra aquela alma ali, que só pode ir até tal ponto.
né? E às vezes queremos forçar isso, né? Então, quando você respeita aquele processo que a criança está passando, que aquela alma está passando, até onde ela pode ir, né? Estimulando ela a olhar para o crescimento, mas respeitando que talvez ela esteja num emaranhado ali com a família dela, que não nos cabe julgar. Nos cabe respeitar, estimular, né? Fazer a nossa parte e deixar ela livre no momento certo para que ela possa ali se desenvolver e florescer, né? Acho que é bem isso que você quis dizer, não é isso, Jaque? Exatamente, muito bem colocado, Dé, e obrigada pela sua contribuição, porque quando, né, eu estou nesse lugar e eu não respeito o processo do outro, o meu, eu quero atropelar, Sim. Eu não tenho ganho. Verdade. É pro meu ego. Sim. Né? É pro meu ego. Quando eu alimento o ego... É pro ego. Sensacional, Jaque. É pra mim, né? Às vezes é pra me mostrar, nossa, tá vendo como eu sou boa? Mas será que eu sou boa mesmo, não tirando mérito? Ou eu quero mostrar pra alguém que eu sou boa? Eu quero falar, olha, eu estou aqui. Sim, faz sentido mesmo. Ali a pessoa já recebeu, né, Jaque? Ela já recebeu o olhar. Não precisa do dinheiro. E aí ela reclama, ela fica frustrada, porque olha como eu sou boa e eu não ganho dinheiro. E a frustração é maior, porque vem com um vazio tão grande. E é essa pessoa que reclama, às vezes, que fala, ninguém dá valor ao meu trabalho? Essa pessoa, ela se coloca numa posição de vítima, né? Nossa, mas eu sou muito boa, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou o melhor. E não é que ela não seja. Ela, por muitas vezes, e ela faz além. E aí entramos em 2 pontos. Ela faz além. Ela sai do equilíbrio do dar e receber. Ela, no movimento de mostrar o quanto ela é boa, ela faz mais do que demanda. Se ela faz mais, ela não vai ser vista. Porque ela está saindo do equilíbrio. E ela faz isso para ter um reconhecimento. E quando ela faz, ela inflige 2 leis, né? Então, ela sai do lugar dela 2 vezes. Tem 3 pessoas, né, Jaque, que dão mais. Nossos pais. Nossos professores. Professor dá mais. Sim. Né, sempre. E os líderes, né, que são os líderes. Não é isso, Jaque? Exatamente. Agora, o líder que quer receber, aí acaba no contrafluxo. No contrafluxo, ele não está maduro, né? Ele não está maduro e ele entra numa questão de muito dominante. Ah, olha que legal. E ele entra numa postura dele, né? Se introverte e ele não olha a equipe. Quando a gente traz aquele conceito dos jogadores e das regras, a bola é minha, as regras são minhas e vocês vão fazer o que eu quero, né? Não é uma regra coletiva, não é um trabalho coletivo, é para satisfazer ele. Isso prejudica o sistema, porque quando a gente vai olhar para dentro de muitas empresas, você vê muitos liderados abaixo dos líderes insatisfeitos, porque esse líder não delega, porque esse líder, ele quer controlar tudo, porque esse líder, ele tá nessa posição de que tem que estar tudo sobre o comando dele. Porque se não tiver sobre a ótica e a perspectiva dele, não vai sair bom. Mas será que não vai sair bom? Nossa. Ou ele quer estar ali, a bola é minha? Porque ele tem um conflito interno com ele mesmo. E deixa quem está abaixo inseguro. Ele está provando ali o teu valor, né? O valor dele, né? Mas, como nós falamos de sistemas, tem a transferência contra transferência. Se eu também trabalho com pessoas assim, é porque eu estou espelhando algo que eu tenho que aprender. Sim. Então, a culpa não é só do líder. Sim. Quem está abaixo também, né? Não vamos trazer culpados, né? Vítimas. Sim. Mas tem os 2 lados. Porque se eu estou num jogo desse, eu também posso buscar, se eu não tenho meios, eu vou buscar meios de aprendizado, de melhorar profissionalmente, me capacitar, para que eu saia desse espaço. Exatamente. Se eu estou ali ainda, ou estou atraindo demais isso, é porque eu preciso trabalhar coisas internas aí, né? Com certeza. Eu queria falar um pouquinho sobre a dívida. Porque isso aqui me trouxe essa lâmpada da dívida, né? Porque muitas pessoas trabalham, né? E ainda tem o desafio de olhar para a dívida. Na minha visão, vou trazer a minha visão aqui, tá, Jaque?
a dívida, ela está muito associada ao quanto alguém está me devendo amor, ou eu sinto que eu estou devendo. Né? Às vezes, dentro desse sistema familiar aqui, o filho, ele quer ir para a vida, ele cresce, e ele quer ir para a vida, mas dentro daquela triangulação, né, dentro desse espaço aqui, a mãe precisa muito dele, o pai precisa muito dele, ele não se sente com força, porque ele está indo para a vida conquistar mais, ele acha que ele está devendo alguma coisa aqui. E essa dívida emocional traz dívida financeira. O mesmo acontece quando eu, né, faço uma autoavaliação aqui do que eu estou levando para o meu filho. E eu acho que eu estou sempre devendo, que eu não dei o suficiente para o meu filho, para o meu namorado, para o meu marido, para um amigo. Então, esse sentimento de dívida, eu não estou dando o suficiente, ou alguém está me devendo, isso gera uma dívida aqui. A energia do dinheiro é viva e ativa. E ela está ligada à nossa emoção e tudo mais. Faz sentido para você? Você tem um ponto a mais aí para dividir com a gente? Total, tenho. Porque quantas vezes a gente não carrega sentimentos que a gente não sabe que não são nossos, a gente herda. Nossa, né? É verdade. Então, se a minha mãe, de repente, é uma pessoa que se sente em dívida, culpada, eu tenho esse sentimento. Sim. Quando eu fui gerado, eu pego também os sentimentos da minha mãe. Como foi o contexto dessa mulher? Do meu pai? Se de repente meu pai teve uma empresa e faliu. E aí eu cresço e quero ter uma empresa, construir aqui uma empresa. Mas será que eu não olho para essa falência do meu pai? Inconscientemente, inconscientemente, né? E para pertencer, honrar ele, eu entro em dívidas? Sim, o mesmo eu vejo que acontece quando a pessoa recebeu demais, veio de uma família rica e tudo mais, tem essa empresa aqui e às vezes ela ainda acha que ela não tem, ela recebeu demais e ela não sabe como levar isso para frente para cuidar dessa empresa. Isso também gera dívida e fracasso. Faz sentido, né? Faz, total. Ela se sente que ela não tem competência, né? Embora ela seja uma pessoa competente, mas é interno, vem algo emocional lá no fundo que ela está carregando. E só quando ela tem consciência, clareza, né, que eu acho que é o lindo da constelação, desse movimento sistêmico, que não é a mágica. É a pessoa ter clareza desse bloqueio emocional, dessa repetição de padrão que ela está seguindo, e ela decidir fazer diferente. E aí entra uma postura de adulto. Eu decido. Então, em honra a vocês, eu não vou ser melhor, mas eu posso fazer diferente. Em honra a vocês, eu vou olhar para a vida. Em honra a vocês, eu posso ter, sim. Eu posso honrar o meu sistema, toda a minha ancestralidade. Sim, que lindo, né? Até porque a força, esse acreditar na prosperidade, que eu sou um ser próspero, ele vem da minha construção. Ele não vem do pódio, não, da empresa pronta, do dinheiro na conta que você ganha na Mega Sena. Ele vem de você construir esse dinheiro, do sacrifício no sentido assim, do quanto eu estou disposto a abrir mão de comer a pizza, de sair com os amigos para balada e falar, não, peraí, eu vou segurar um pouco aqui, eu vou investir esse dinheiro, eu vou investir na minha carreira, eu vou investir no meu crescimento, né? Então, eu abro mão de coisas e vou construindo, pagando preço. Pagando preço. Né? E vou construindo até eu chegar lá e ter a empresa. Então, essa minha construção que me capacita da conta dessa empresa. Aqui, né, nesse exemplo, ele não construiu, ele recebeu essa construção. Então, realmente, falta essa força para ele guiar e continuar esse processo aqui, né? Isso acontece muito em empresas familiares, né? Muito comum ver. E aí entra outro contexto que o pai passa a empresa para o filho, mas numa obrigação. Você não sabe nem se o filho quer. Sim, onde acontece o destino dele. Falências, né? Sim. Não respeita nesse sentido. E eu vou trazer um outro ponto, Débora, se você me permite. Você falou sobre ganhar na loteria, né? Que é um movimento que acontece. Quem não fala, nossa, hoje eu poderia acordar rico, né? Ganhei na herdeira. loteria. Herdeira. Mas é um movimento que vem o dinheiro do dia para a noite. Quantas pessoas que não ganham na loteria, em pouco tempo, elas não têm nada?
Verdade, hein? Elas perdem. Quantas pessoas de reality show que não prospera o dinheiro? Porque elas perdem, porque elas não souberam trabalhar o seu merecimento, o seu emocional para ter. Porque uma coisa é eu querer ter, outra coisa é eu sentir que eu mereço ter. E eu fazer o melhor com isso. Que lindo. Porque ele não veio de um servir genuíno, especificamente. Sim. Né? Ele veio. É um merecimento você ter, Sim. né? Sorte ou não, depende do ponto de vista de cada um. Claro. Mas o quanto eu sinto que aquilo é meu, eu me aproprio, eu tomo aquilo Sim. para fazer o melhor. Ou eu simplesmente vou deixando ir embora. Porque eu não quero cuidar disso. Porque eu não quero cuidar disso, não tenho maturidade. Isso. Eu gosto muito, sabe, Jaque, do exercício de manifestação do Theta Healing, que é você se colocar naquela vida que você quer. Eu quero o carro. Vai lá no seu carro, veja o carro que você quer, o modelo, sente o cheiro. E agora? O que te impede de ter esse carro? As pessoas falam, é o dinheiro. Aí eu pergunto, se você tem todo o dinheiro do mundo, o que te impede de ter esse carro? E aí que vem a verdade. E não é o dinheiro. O dinheiro é uma energia que está a serviço da sua mente, da sua emoção, da direção que você dá a ele. Então, o que te impede de ter aquilo que você deseja? Essa é uma pergunta muito poderosa. E outra que eu gosto muito de fazer para os meus clientes é assim, se coloca lá. Como vai ser a sua vida se você tiver todo esse dinheiro que você quer? Quem vão ser as pessoas que vão estar ao seu lado? Seu pai e sua mãe vão falar, nossa, que legal, sua família? Ou não? Faz uma ponte para o futuro, né? Lindo. Sinta. Qual é seu sentimento? Você vai conseguir sentir que você tem mesmo? Você se sente realizador? Ou você vai sentir que você tá lá, que você tem, mas com culpa, com vazio? Né? Porque muitas Tô devendo para alguém. Tô devendo para alguém. Ou será que eu vou ter vergonha de falar que eu tenho? É sobre isso, Jaque. É sobre isso. Gente, vocês estão entendendo o quanto dinheiro é bom, né? Eu quero, Jaque, agora que você me fale quais práticas e hábitos te ajudam a cultivar uma mente próspera. São muitas, vou trazer um pouco, né? Até trazendo dentro da vertente que eu gosto de trabalhar, é a gratidão. Então, eu tenho o hábito, né? Tenho o meu caderno da gratidão. Agradeço de manhã, agradeço à noite. Mas não é aquele gratiluz, agradeço, né? Sem sentir. Porque tem que ser um agradecimento genuíno, né? Aquele agradecimento do coração. Porque eu gosto tanto, eu deito na minha cama e falo, nossa, que cama deliciosa. Eu tive um dia tão cheio, sabe? E eu tô nessa cama, graças a Deus que eu tenho essa cama, esse travesseiro. Então, é nesse sentido. É no sentido de, às vezes, acontecer até algo que não é legal, mas você entender que poderia ter sido pior. Sim. E agradecer, né? Então, a gratidão, para mim, faz toda a diferença. Gosto muito das pausas, respirar. Ai, que delícia. Essas meditações. A pausa abre para receber, né? Abre para receber. Com certeza, precisamos. Eu já fui muito essa pessoa que tinha que estar fazendo. Eu só me sentia útil se eu estava fazendo. Sim, e isso era também uma já fui assim. Muito grande, até eu entender que o meu valor não estava só no que eu fazia, eu tenho valor, né? No descanso, na minha criatividade, então nesse contato interno. Então, se algo não está indo da forma como eu gostaria, eu vou entrar em contato com o meu propósito. Eu vou fazer uma meditação, eu vou entrar em contato com o meu foco. Sim. Então, agradecimento, a meditação, ouvir a mim, estar em congruência, né? Buscar esse estado de leveza, de amor e aprender cada vez mais, porque é olhando, né, para o fluxo, estar com pessoas como nós estamos aqui, né? O quanto a gente se permite partilhar juntas, né, de conhecimentos que agregam. Isso para mim é prosperidade. O quanto a gente está aqui. Crescimento. Isso. E para você, Débora? Olha, a pandemia, ela foi uma escola para mim, porque foi a primeira vez na minha vida que eu parei.
E eu adquiri um hábito que é o meu momento, que agora eu vou parafrasear aí a Virgínia, né? Mimimei. Mimimei, adoro. Né? Então, eu crio momentos para mim. Eu aprendi a parar e a criar esses momentos em qual eu vou me cuidar. Eu vou fazer algo por mim. Tão necessário, né? Tão necessário. E não depender de outras pessoas. Né? E eu, já trazendo um segundo ponto, é criar a boa sorte. Criar oportunidades. Nós criamos aqui uma oportunidade. Ter coragem para isso. Não espere do outro. Sim. Tem vontade de fazer? Vai lá e faz. Só faz. Sem esperar. Pode dar bom, pode não. Como é que vai ser? E aí você trabalha. Né? E um terceiro ponto que eu gosto muito, que é a visualização. A gente falou das crenças aqui. E o que acontece, né? A nossa mente inconsciente, ela é moldada para ser, para pensar, para agir dessa forma, para receber, para ver o mundo dessa forma e também nos atrair. À medida que nós visualizamos, temos metas claras e reais, né? Possíveis. Não adianta falar minha meta para 2025 é ganhar na Mega Sena. Não depende de você. Não está no seu controle. Não está no seu controle. O que está no meu controle que eu posso começar pequeno a fazer hoje? Né? Então, assim, metas reais e visualizar essas metas prontas. Porque quando você visualiza a sua meta pronta, você cria caminhos neurais que vão possibilitar essa realização. Por que eu não tenho algo na minha vida? Lembra do bombom? Bis. Eu não enxergo a caixa da Copenhagen porque eu nunca vi uma caixa da Copenhagen. Então, primeiro, a minha mente ela tem que entender o que é isso. O que é esse carro? Ela tem que desenhar, porque aí, conforme ela vai compreendendo que isto é possível, o meu sentimento também vai compreendendo que isso é possível. E essa energia ela pode criar os caminhos inimagináveis. E as né? coisas chegam, Débora. Chegam. Incrível. Eu vou até aproveitar o seu gancho, porque você me fez lembrar do mapa dos sonhos. Perfeito. Né? Acredito que você faz também. Tenho lá fixadinho na minha vida. Para quem não conhece, é você colocar lá os seus desejos e você olhar diariamente, né? Eu vou trazer esse ano, o meu desejo era falar em público. Que e eu arraso. tinha muita vergonha. Então, eu coloquei uma imagem lá, criei até uma imagem e fiz. E foi acontecendo naturalmente, né? Era para ser. E eu me coloquei nesse caminho para... Que delícia. É né? isso. Me coloquei no caminho para e portas foram se abrindo. Então... Te devolvo a palavra, Débora. E é legal essa coisa do caminho, porque assim a gente não começa perfeito. Não. Tenha coragem de errar. Adultos erram. Crianças querem a perfeição. Sim. Eu entro aqui na disciplina, né? Que é o ato de você comandar a sua vida, distribuir, organizar a si mesmo e a sua vida. Minimamente, a disciplina, ela vai trazer prosperidade, porque quando você quer falar em público e você traz isso para sua rotina, qual vai ser a parte da tua vida, do seu dia, que você vai dar um espaço para que você treine esse falar em público? Sim. É sobre isso o mapa dos sonhos. Não é botar lá e falar, magia, pim, piririm, papá, saiu. Vai acontecer. Não, você vai ter que fazer a sua parte, amor. É igual o processo de emagrecimento, né? Sim. Não adianta eu colocar uma foto minha magra lá, ou o meu corpo dos sonhos, e não ir na academia, não fazer uma alimentação adequada, não fazer a minha parte. Sim. Né? E tem gente que acha que só porque está matriculado na academia... A mágica acontece. A mágica acontece, não tem mágica, gente. Eu falo até da constelação, né? Que eu falo assim, não é bater um bolo. Que você bate o bolo, põe no forno e ele vai sair pronto, concreto ali. Quando a gente está falando de autoconhecimento, até de prosperidade, e todo esse movimento que você vai fazer para ir para esse mais aí, ele é subjetivo. Não tem ali, ó, palpável. Às vezes se torna, outras vezes não. Né? E é lidar com tudo isso. Agora, Jaque, para a gente encerrar com chave de ouro, porque nós vamos falar horas de prosperidade. Sim.
Sim. Eu quero que você me fale os 3 top mais prosperidade para você. Muito boa, Débora. Bom, deixa eu trazer aqui para você e para vocês. Prosperidade não é sobre ter, é sobre ser. Vai além do dinheiro. É estar em abundância na sua essência, sabe? É você estar bem com você em congruência. Outro ponto, né? Então, top 2 agora. Prosperidade é quando você serve a vida e faz a diferença na vida do outro. Então, para mim, é quando eu entendo esse propósito. O que eu estou fazendo aqui agora? Eu estou compartilhando os meus conhecimentos, né? Sim. Então, eu espero que quem esteja do outro lado acenda uma luzinha, né? É Como verdade. acendeu para mim. E se você pode sonhar, você pode realizar, desde que você tenha ação. Porque sonhar sem ação, você fica na ilusão. Então, sonhe, tenha ação e realize. Perfeito. Arrasou. Obrigada. E você? Vamos lá. Para mim, a prosperidade é um estado de espírito. Eu posso perder tudo, porque a gente vive num mundo que as coisas vão se transformando. Mas quando eu confio que eu sou próspero, que eu vou dar um jeito, que o universo é meu amigo, as coisas vão se encaminhando. Você cria. Você cria. Prosperidade a serviço do outro. Você observa o que as pessoas estão precisando nesse momento que eu posso contribuir com o que eu tenho aqui. E aí você vai crescendo na prosperidade. O dinheiro é uma energia e quando eu estou alinhada com essa energia, a minha vida muda. Porque eu sou fonte de mudança. Se parou, tenha coragem de mudar. Quem está disposto a mudar a si mesmo, está disposto a criar o que quiser. E o terceiro ponto é que a sua mente governa o mundo. A começar por o seu mundo interno. Então, beba da prosperidade. Sinta a prosperidade. Projete a prosperidade, que ela vai chegar até você. Nossa, maravilhoso, Débora. Obrigada, me inspirou. Que delícia! Gente, agora fala sério. Vocês gostaram desse episódio sobre prosperidade? Então, olha, fiquem ligados, porque logo mais teremos mais. E nós esperamos vocês para o quê? Pode mais! Pode mais! Fechado!